Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos. E esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse. E hoje é Apocalipse mesmo. Hoje não tem nada de aparição mariana, não tem nada de política ou coisa parecida. É apenas Apocalipse. Ontem nós tivemos um debate, aqueles debates entre futurista e preterista, sempre o preterista racional e o futurista emocional. Foi lá no canal do nosso amigo Wesley, tá? Quem não se inscreveu lá no canal dele, se inscreva, assista o debate, compartilhe os vídeos, é muito importante. E durante o debate, eu entrei ali no chat para zoar, tá, gente? Eu entro no chat, nos debates, para zoar mesmo. E durante a zoeira ali apareceu o Fabiano Dias e o Leonardo, né? Lógico, tentando contribuir com o lado futurista. E eles fizeram algumas indagações que eu irei refutar aqui neste vídeo. Interessante é que tudo começou porque durante o debate, o debatedor futurista, que é pré-tribulacionista, por sinal, que isso é uma ficção científica, tá? Coisa de Hollywood, deixados para trás. Eles acreditam mesmo que um dia serão abduzidos, de corpo e alma, tá? Ele usou um texto lá que não tem nada a ver com arrebatamento. Ele usou o texto de Mateus 24 ali, onde Jesus compara a vinda dele em juízo contra Israel, porque Jesus Cristo está falando do juízo contra Israel, e Jesus compara essa vinda como nos dias de Noé. E ele diz, assim como nos dias de Noé, um será levado, outro será deixado, e o pré-tribulacionista, ele enxerga nesse texto o tal do deixados para trás. Só que esse texto, que não tem nada a ver com Tessalonicenses, e Tessalonicenses também, se estiver falando de arrebatamento, não não tem nada a ver com deixados para trás, até porque seria depois da ressurreição dos mortos e não antes. Esse texto é muito complicado para ser usado como, né, o tal do arrebatamento, porque Jesus está comparando esse levado, o termo ali que ele usa, que pode ser arrebatado também. Então, os levados ali, ele está comparando com os dias de Noé. E os levados nos dias de Noé são aqueles ímpios que foram levados pelas águas. Entende? Então não são os santos, os justos. E Jesus faz essa comparação, e aí eu comecei a fazer aquela zoeira, né? Se o Leonardo, por exemplo, queria ser levado. E o Leonardo não me respondia porque ele percebeu que o futurista que estava debatendo usou um texto que não tem nada a ver com arrebatamento. Ele percebeu ali. Só que ele não iria dizer isso no chat. Então, ele tentava desconversar e, a todo momento, pegando no pé. Eu falei, mas você vai querer ser levado ou não? E ele não falava, não falava, não falava. Até que ele me perguntou, né? Então, quem são esses levados aqui no texto? E aí eu respondi, e aí que começou começou um debate ali, né? No chat. Só que eu não estava lá para debater, sim para zoar. E aí eu vou mostrar para vocês o que deu nesse mini debate ali no chat. Antes de mais nada, se inscreva no canal, aperta no sininho, dá o like no vídeo, por favor, compartilhe o vídeo aqui, é muito importante. Do lado minhas redes sociais, aqui o QR Code do Pix do canal, ou se não, através da chave Pix, aqui crisbacabelos@gmail.com, ou através da chave Pix do canal do Robson 2.0@gmail.com, tá bom, gente? E aí o que acontece? Para tentar se livrar do questionamento que eu fiz, o que o protestante mais faz, né, quando não tem respostas, argumentos? Ele muda. Ele muda a narrativa, ele muda a pergunta, ele muda o texto, ele tenta mudar o tema. É o que o protestante mais faz durante um debate, por exemplo, né? Os protestantes são assim. Eles tá no DNA deles, tá? Tá no DNA, não adianta. Se você colocar um protestante na parede, ele tenta mudar o tema. Ele vai para uma outra coisa. Você tá falando sei lá,
do purgatório e você colocou ele na parede e ele vai mudar para, sei lá, intercessão dos santos. É isso que ele vai fazer. E aí o Leonardo no chat me pergunta, então quem são esses levados? Eu falei, pô, o próprio texto de São Lucas, que também está falando sobre a destruição do templo, a vinda de Cristo em juízo contra Israel, responde. O próprio texto de São Lucas, que é Lucas 21. Deixa eu colocar aqui para vocês o texto, tá? Eu peguei até uma tradução protestante aqui. Prestem atenção. O texto está falando de Jerusalém, do cerco de Jerusalém. Tá aqui, ó. Mas quando virdes os exércitos cercarem Jerusalém, é Jerusalém, gente, não é o mundo, não é Estados Unidos, não é Roma, sabe? É Jerusalém. Quem lê esse texto e não encontra Jerusalém, o cerco de Jerusalém aqui, tem problemas cognitivos, infelizmente, tá? Aí diz assim, né? Então sabei que está próxima a sua desolação. Os que nessa ocasião se acharem na Judéia, fujam para os montes. É Judéia, tá? Não é Roma. É Judéia, não é mundo, não é planeta Terra. É Judéia. Os que estiverem dentro da cidade, retire-se. E os que estiverem no campo, não entrem na cidade, porque estes são dias de vingança, para que se cumpra tudo que está escrito. Ai das mulheres que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição sobre a terra. Prestem atenção aqui, tá? Porque terra aqui é o Gués, território de Israel. Está falando do quê? Jerusalém, Judéia. Se está falando de um território, é o território de Israel, tá? É claro que o protestante, futurista, pré-tribulacionista, ele sabe disso, ele sabe, mas ele vai tentar enganar você. Porque ele sabe que o que você quer escutar não é que Israel. Você quer que isso aqui, né, você que gosta da teoria da conspiração, o que você gosta de escutar é que aqui é o planeta Terra. Então ele vai falar isso para você porque é o que você gosta de escutar. Então ele vai tentar colocar isso aqui como planeta Terra, mesmo sabendo que na época de Cristo ninguém entendia o mundo como um planeta chamado Terra. Ninguém entendia isso na época. Todo mundo chamava o mundo de cosmos, tá? Não era de Terra. O planeta só foi chamado de Terra, isso na era medieval. Na época de Cristo ninguém chamava o planeta de Terra. E aqui também a aflição, gente, isso aqui é uma tradução protestante, aqui é tribulação, tá? Porque haverá grande tribulação sobre a terra. Que terra? Israel. Mas beleza. Aí diz assim, e a ira contra este povo. Que povo? Os judeus. E diz aqui, ó, muitos cairão ao fio da espada e serão o quê? Deixa eu até grifar aqui com outra cor. Muitos serão levados cativos para todas as nações. Aí eu fui lá e expliquei, né? Parei um pouquinho com a zoeira, fui lá e expliquei para o Leonardo ali, ó. Os levados aqui, tá lá no capítulo 21 do Evangelho de São Lucas. Os levados por todas as nações, tá? Durante o cerco de Jerusalém, muitos foram levados de Jerusalém, outros ficaram. Mas muitos foram levados, né? É lógico que ele não vai aceitar. É lógico que ele não vai aceitar. E aí ele muda. Gente, presta atenção. Ele vai mudar a narrativa, o tema, vai mudar para outra coisa. Ele vai falar assim: se são esses os levados cativos que Jesus estava falando, um será levado, outro será deixado. Aí ele está falando que Jerusalém será pisada pelos gentios até que se complete, né? Os tempos dos gentios. Tá? Nessa tradução está assim, né? Até se completarem os tempos deles, que é o tempo dos gentios, de pisar em Jerusalém. Tá? Presta atenção que aqui está falando de Jerusalém, Judéia e Israel. Não está falando de mundo nem planeta Terra. Está falando do cerco de Jerusalém que aconteceu naquela geração no ano 70. E aí, para tentar dizer que isso aqui não aconteceu, porque é assim, gente, o futurista, ele não faz exegese, não adianta, ele não sabe o que é exegese, ele não sabe o que é isso. Ele tenta interpretar com a emoção dele, que isso aqui é para mim, foi escrito para mim.
Não pode. Como que Lucas escreveu isso para aquela época? Não, eu que tenho que ser o vencedor do Apocalipse. É assim, é na emoção. E aí a teologia da negação. Mas isso aqui quando aconteceu? Quando passou o tempo dos gentios? E aí vem aquela resposta, como eu falo, é ridícula, bizarra e estúpida, né? Ridícula, bizarra e estúpida. Eu falo assim, tá, e quando então passou o tempo dos gentios? Aí ele diz assim, só vai acontecer lá na conversão dos judeus. E aí trouxe o catecismo da igreja que diz que os judeus irão se converter. Cara, que ninguém nega isso. Tá lá no Romanos 11. Eu faço vídeos falando sobre isso. Os pagãos, entrará a totalidade dos pagãos, depois os judeus irão se converter. Eu falei, o que tem a ver conversão judaica com o tempo dos gentios? Não, mas ela no catecismo está falando, o que tem a ver uma coisa com a outra? Aí eles, mas qual que é o tempo dos gentios? O tempo dos gentios está ligado ao texto, gente. O texto está aqui. Então essas pessoas não adianta, protestante não sabe o que é um contexto. Para eles é sempre metade de um versículo pinçado. A teologia protestante, a doutrina protestante, tudo gira em torno de metade de um versículo, um pedaço de um versículo. Meu, se o autor está falando do cerco de Jerusalém, da Judéia, que aconteceu naquela geração, esse Jerusalém, essa aqui, Jerusalém será pisada pelos gentios. Em qual contexto? Qual é a narrativa aqui? É claro que está falando do cerco de Jerusalém. É o tempo que Jerusalém foi pisada. É o tempo do cerco de Jerusalém. O tempo que durou a guerra. Mas onde a gente pode encontrar isso aí? A própria Bíblia Sagrada diz quanto tempo durou isso daí. A própria Bíblia. Presta atenção no Apocalipse 11, nos versículos 1 e 2. E aí eu vou ter que entrar numa parada aqui que vou te contar, meu, sério. Ali eu não aguentei. Eu realmente não aguentei. Eu tive que dar risadas, né? Mas depois eu explico o que é. O que diz no Apocalipse aqui? 11, versículos 1 e 2. Versão protestante também, tá? Deu-se-me uma cana semelhante a uma vara, e foi-me dito, levanta-te e mede o santuário de Deus. Cara, que é o templo de Jerusalém, tá? E o altar e os que nele adoram. Mas o átrio de fora, presta atenção, o átrio de fora do santuário, deixa-o, não é para medir, não meças, porque foi dado aos gentios. Primeiro que aqui está falando do templo de Jerusalém, porque o único templo de Deus que tinha o pátio dos pagãos, dos gentios, era o templo de Jerusalém na época de Herodes, tá? Então não tinha outro templo aqui, era o templo de Jerusalém na época de Herodes. E ele vai usar que o pátio, que não era para medir, porque o pátio não fazia, entenda, Herodes acrescentou o pátio dos pagãos do templo, mas não era, para Deus não fazia parte do templo, tá? Aí diz assim, eles, quem? Os gentios. Tá aqui, os gentios. Aqueles que foram dados, né, o pátio. Né? Deixa eu pegar aqui, pronto. Eles, os gentios, tá? Hão de pisar, olha aqui, o que está escrito aqui mesmo? Jerusalém será pisada pelos gentios até se completarem os tempos deles, os gentios. Eles, os gentios, tá? Eles, os gentios, hão de pisar
debaixo dos pés a cidade santa, Jerusalém, por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio é o tempo que durou a guerra, é o tempo profetizado também por Daniel. 3 anos e meio, ou seja, esse tempo aqui dos gentios, que Jerusalém seria pisada, a resposta está aqui no Apocalipse 11, onde diz que os gentios iriam pisar a cidade santa por 42 meses. Veja como não é difícil, gente. Não é difícil. Só que eu não tenho emoção nenhuma, tá, gente? Aqui é fé e razão. Eu não uso emoção para interpretar a Bíblia. Aqui eu faço exegese. A resposta disso daqui está aqui. O que tem a ver Romanos capítulo 11 com isso aqui, gente? O que tem a ver? Nada, nada. Conversão judaica não tem nada a ver com conversão judaica, muito menos com conversão dos gentios. Não tem nada a ver com conversão isso aqui. Sério. Aí eu expliquei, né, que não tinha nada a ver a conversão judaica. Mas durante né, o mini debate ali no chat, o pré-tribulacionista que estava debatendo com o Claudemir, cara, ele falou uma coisa ali que, sinceramente, eu nunca tinha escutado um argumento daquele. Sério. Eu, se eu fosse o Claudemir, eu saía do debate. Eu falava, não dá. Sério, não dá. Se prepara todo para um debate. Você entenda. Um preterista, quando vai para um debate, ele passa um mês preparando material, se preparando para o debate. E eles, no debate, eles estavam falando ali sobre a datação do livro do Apocalipse. Sempre essa datação do livro do Apocalipse que todo mundo tem, menos João. João que não sabia a data do Apocalipse, né? Mas isso aqui é a única coisa que pode datar o Apocalipse. Foi antes da destruição do templo. Por quê? Porque Deus pede para que o santuário seja medido. Tá aqui. E agora, eles sabem disso. Eles sabem disso. E eles sabem que aqui é o templo de Herodes. Por quê? Porque tem o pátio dos pagãos, que foi construído por Herodes, né? Olha, sério. O debatedor, que é pré-tribulacionista, ele teve a coragem de falar que isso aqui não pode ser o templo de Jerusalém. Porque como que João iria medir o templo de Jerusalém se ele estava em Patmos e não em Jerusalém? Olha o nível, gente. Eu se eu fosse o Claudemir, eu tinha me retirado. Falei, não dá. Eu não tenho como debater com esse tipo de argumento. Sério. Se o texto do Apocalipse, né, se o Apocalipse, no primeiro capítulo, já fala que São João estava tendo uma visão, estava em êxtase. É claro que isso aqui foi mostrado para ele, projetado, em visão. É lógico que ele estava tendo uma revelação. Ele poderia estar em qualquer lugar. Foi mostrado para ele a cidade santa. A cidade santa. O santuário de Deus da cidade santa. E para mostrar para vocês que está falando ainda de Jerusalém, vai falar das testemunhas aqui, olha. O texto continua falando das duas testemunhas, que eu não vou entrar nessa questão. Quem é a testemunha número 1, quem é a testemunha número 2, porque eu já expliquei isso aqui. O livro do profeta Zacarias explica o que significa 2 testemunhas, 2 candelabros e 2 oliveiras, tá? Mas aqui termina dizendo, os seus cadáveres jazerão nas ruas da grande cidade, a qual espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado.
Agora eu pergunto, seu Senhor foi crucificado em Patmos? É claro que aqui, gente, isso aqui não é, isso aqui era uma visão. São João estava em Patmos, tendo uma visão do que iria acontecer em Jerusalém. Mas enfim, cara, assim, como eu falei, se eu estou num debate com o futurista e o cabra me vem com um argumento desse, eu levanto e vou embora. Fala, não, você venceu o debate, cara. Tá tudo 10 aí. Eu duvido que outro futurista concorde com isso aqui, cara. Sério. Ó, isso aqui não pode ser o Templo de Jerusalém, tá, gente? Não é o Templo de Jerusalém, porque São João estava em Patmos e não em Jerusalém. E, cara, eu sacanagem com os dois ali, né, no chat defendendo o futurismo e vindo um negócio desse aqui, né, uma interpretação dessa, né. Mas aí, beleza. Só que, como eu falei, o futurista, o protestante, ele é assim, cara. Quando ele não tem argumentos, não tem respostas, ele muda para outro tema. Ele vai mudando, vai mudando. E aí o Fabiano Dias, ele percebeu ali que o Leonardo estava acuado nisso aqui. Ele percebeu que o cabra falou besteira. Ele percebeu, entendeu? Ele veio com uma outra ideia, com uma outra coisa, cara. E aí entra naquela coisa que o protestante mais sabe fazer, que é vir com o tal do apocalipse bizarro. Como eu falei, o apocalipse futurístico, ele é bizarro. Ele é bizarro. O argumento é a emoção. E para tentar sustentar o tal do apocalipse bizarro deles, eles trazem uma interpretação como se o Apocalipse fosse escrito hoje. Ó, São João acabou de escrever o Apocalipse, ele é brasileiro, tá? Ele escreveu segundo a nossa cultura. A gente tem que usar o Aurélio para entender a parada. É sempre assim, cara. Aí vamos lá, sério, olha o argumento que o Fabiano Dias trouxe para o mini debate ali. Ele usou esse versículo aqui, ó. Apocalipse 9, do 15 ao 16. Então foram soltos os 4 anjos que se conservavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano da matança da terça parte dos homens. O número de soldados desta cavalaria era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Cara, essa tradução aqui é uma tradução literal para o português. Tá na Ave Maria isso aqui, tá, gente? Infelizmente tá assim na Ave Maria. Mas é uma tradução literal para o português, cara. Aí a pergunta dele foi, né? No mundo, acho que tinha o quê? 400 milhões de habitantes na época no mundo. A estimativa era essa, tá, gente? Mais ou menos. 2 vezes o Brasil, talvez, né? 400 milhões de habitantes. De onde tiraram 200 milhões de soldados? Aí eu tive que usar, como eu falei, no chat é zoeira, tá? Ali é zoeira, não é debate. Aí eu usei a mesma retórica. Eu falei, ó, tiraram do mesmo lugar que você vai encontrar, por exemplo, 12 mil pessoas da tribo de Neftali. Sério. Ou da tribo de Zebulon. Onde você encontra hoje 12 mil pessoas da tribo de Zebulon? Tá no mesmo livro, cara. E aí começaram a se enroscar. Aí começaram ali, né? Só que assim, quando estão em 2, aí um manda uma pataquada e o outro fica só ali. É isso aí, cara. É isso aí. É tática protestante. Né? Por quê? Nem na época de Cristo, você conseguia encontrar 12 mil pessoas da tribo de, sei lá, de Manassés. Manassés que entrou
no lugar da tribo de Dan, se eu não estou enganado, tá, gente? Porque as 12 tribos de Israel foram divididas, tá? No Reino do Sul e no Reino do Norte. 2 tribos ficaram, a tribo de Judá e a de Benjamim ficaram no Reino do Sul. E as outras 10 tribos no Reino do Norte. Só que, em um período ali do tempo, essas tribos se perderam, foram levadas pelos assírios. Tá? E ninguém sabe o que aconteceu. São as 10 tribos perdidas de Israel. Tem até um vídeo muito bom no canal da Aline, Israel com a Aline, que ela fala sobre as 10 tribos perdidas de Israel, que ninguém sabe o que aconteceu e não existe mais, tá? Não existe mais nada a respeito das tribos perdidas. Não existe mais nada. Ah, mas na época de Cristo você encontrava um remanescente aqui, outro ali. Você encontrava, mas você não iria encontrar nunca, na época de Cristo, 12 mil pessoas da tribo de Zebulon, Manassés, Asser. Você não iria encontrar nunca. Muito menos hoje. Hoje não tem mais nada. Tanto que um dos problemas ali, para quem espera a reconstrução do terceiro templo, são os sacerdotes, né? Onde vai ter sacerdotes levitas para o templo? Onde? Não vai ter. Então, assim, né, cara, aí eu usei a mesma retórica. Eu falei, do mesmo lugar que vocês vão encontrar ali 144 mil de todas as tribos de Israel. Porque na época de Cristo não tinha. Hoje, muito menos. E aí, como é que fica? Tá? Aí, mas aí eles continuaram, cara. Como eu falei, o Fabiano viu que falou besteira, mas continua, tá? O que acontece, gente? Agora explicando. O número aqui, no grego, tá? De 200 milhões de pessoas, na verdade, não é literal 200 milhões de pessoas, tá? Ali é uma palavra grega que dá o significado de uma multidão de pessoas que não se pode contar. Tá? O número 1000, prestem atenção, isso aí não é pro Fabiano não, porque, cara, ele vai continuar usando esse argumento o resto da vida dele, mesmo sabendo que ele está errado. O Fabiano ele vai continuar e os futuristas também. Tá? É para você que gosta de algo mais racional. O número 1000 na Bíblia nunca é usado para algo literal. Nunca. Tanto que você vai encontrar o quê? Na Bíblia falando de 144 mil. Você acha que é literal isso aí? Então, são 144 mil pessoas apenas que irão, né, se salvarem. Que irão se salvar, desculpa. Que se salvarão. Cara, não é racional, tá? O reino milenar de Cristo, um reino de 1000 anos. Você vai contar certinho 1000 anos. Sempre o número 1000 vai mostrar para você um número incalculável, tá? Incalculável. O que está lá no grego é duas vezes, tá? As milhares, tá? As milhares. Seria isso daí. Para o hebreu não existia o superlativo que nós temos hoje. Hoje, quando a gente vai falar sobre, né, o Santíssimo, por exemplo, hoje nós temos o superlativo na língua portuguesa. Para o hebreu não existia. Por isso que eles falavam santo, 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 que era um superlativo de santo. E no português você tem aqui o quê? O Santíssimo, tá? Na época, quando falava duas vezes de milhares, e esse número aí, na verdade, cara, é complicado por causa da tradução, tá? Você está colocando um ênfase, um superlativo
num número incalculável de soldados. Tá? Você vai encontrar isso daí também, por exemplo, em Lucas 12:1. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares, né, de pessoas de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou Jesus a dizer primeiro aos seus discípulos, tá? Que são muitos milhares, tá? Os milhares aqui, no grego, literalmente é 10.000 pessoas. No literal, tá? É o número de 10.000 pessoas. Só que aqui você não está usando o literal. Você está usando aqui na teologia. Tá? Você não pode usar um dicionário de português para isso. Você tem que usar um dicionário teológico. Quando fala muitos milhares, o que seria muitos milhares? Hã? Muitos números de 10.000 pessoas? Não. Se você pegar, por exemplo, cara, eu estou falando porque é o mesmo termo, tá? Que está usando aqui é o mesmo termo usado aqui. Que na tradução literal está 200 milhões. Se você pegar, por exemplo, a King James, ela vai traduzir esse muitos milhares aqui para um número incalculável de pessoas. Tá aqui, ó. Uma multidão incalculável de pessoas. O que São João está descrevendo aqui é que o número de soldados dessa cavalaria era um número incalculável. E ele está colocando duas vezes o milhares aí. Ele está colocando duas vezes porque é um superlativo. Ele está dando ênfase, que era um número que ele não poderia contar. Ele não está falando exatamente que são 200 milhões de soldados, né? Certinho 200 milhões de soldados. Ele não está falando isso. Ele está usando isso aqui, o número 1000, milhões, milhares. Ele está usando este número do mesmo jeito que se usa aqui para a tribo de Naftali, para a tribo de Ruben, 12.000 pessoas, 144.000. O termo grego usado ali significa 10.000, tá? 10.000. É o número que significa 10.000 no literal, tá? Mas aí você traduz aqui exatamente para milhares, tá? E aí, no literal, algumas bíblias traduziram para 200 milhões, mas não seria isso aí, seria milhares de milhares. É assim que teria que estar no texto, tá? Seria isso aqui, ó. O número de soldados desta cavalaria era um número incalculável. Ou poderia ser assim, num termo teológico. O número de soldados desta cavalaria era o número de milhares, tá? Para mostrar teologicamente que ele estava se referindo exatamente a um número incalculável de soldados. Não quer dizer que o número seria 200 milhões de soldados, né? E, como eu falei, sempre a Bíblia vai usar, principalmente nas profecias, o número de milhões, o número de milhares, o número de 1000. Sempre vai usar isso daí na Bíblia. Sempre, tá? Para mostrar um número incalculável, tá? Mas, enfim, isso aqui eu estou explicando para você, mente aberta, que gosta de um apocalipse racional. O Fabiano Dias, ele entende isso, ele sabe do que eu estou falando, Fabiano Dias, mas ele vai continuar pregando a mesma coisa porque o intuito dele não é defender a verdade, tá? O intuito do Fabiano não é defender a verdade, é defender a emoção dele. Como eu falei, o futurista prega o apocalipse emocional. E o intuito do Fabiano e de todos os futuristas, né? O intuito é defender aquele apocalipse emocional, né? Então, se ele precisa esconder o que significa isso daqui, ele vai esconder, tá? Ele vai deixar escondido, com certeza. Ele não vai mostrar, por exemplo, o texto de Lucas aqui, o que significa o mesmo termo, tá? Então, enfim, e para terminar, cara, aí ele usa
Aí ele já trouxe esse argumento ridículo, ele vai me usar um outro argumento ridículo. Sério, velho, sério. No mesmo texto ele vai que diz aqui, olha, depois dessas coisas, olhei e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda a nação e todas as tribos, povos e línguas que estavam de pé diante do Cordeiro. Não vou entrar na questão do que seria a nação, tribo, povos e línguas. Eu não vou entrar nessa questão aqui, tá? Ele diz assim que isso aqui não pode ter acontecido no primeiro século durante o cerco de Jerusalém, porque, como ele já falou da outra vez, o número de pessoas naquela época, talvez 400 milhões de pessoas, não era um número muito alto para entrar aqui nesse contexto. Então, assim, vocês entenderam qual é o argumento do Fabiano? Vocês entenderam? Segundo ele, porque hoje aí eu perguntei para ele, então hoje a gente tem um número legal. Não sei, tá entre 7 e 8 bilhões de pessoas no planeta. Então hoje tem um número legal de pessoas aí, pode entrar no texto. Então é você que define qual é o número exato de pessoas que pode entrar no contexto ali de uma grande multidão que ninguém podia contar. Eu, por exemplo, se tiver 50 pessoas na minha frente, né, aí você pede, aqueles macabeus, conta pra mim, eu não consigo contar. 50 pessoas pra mim já é incontável. Sério. Como é que eu vou contar 50 pessoas na minha frente? Então, assim, pra ele, Fabiano, porque na época o número de pessoas no mundo girava em torno de 400 milhões de pessoas, então não pode entrar aqui porque hoje a gente tem muito mais. Gente, qual é a parte do que o Apocalipse foi escrito para aquela época, entregue para as 7 igrejas da Ásia, para o mundo que se conhecia na época? É claro que o autor está escrevendo aqui segundo a perspectiva dele, não a nossa. Eu poderia chegar e usar um outro argumento. Imagina daqui 3.000 anos. Hoje a gente tem entre 7 a 8 bilhões de pessoas no planeta. Pode ser que daqui mais 3.000 anos tenha o dobro. Sei lá. Ou pode ser que tenha menos. Pode ser que tenha o dobro disso. Aí o cabra que está lá no futuro, daqui 3.000 anos, vamos supor que tenha o dobro de pessoas, o número ali, né, de pessoas, tem o dobro do que tem hoje. Ele vai olhar para trás e falar assim, não, isso aí não pode ter acontecido na época do Cris Macabeus nem do Fabiano, porque só tinha 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas no planeta. Hoje tem, né, 2 vezes mais do que tinha, 2, 3, não sei, eu estou colocando aqui, né, uma suposição. Hoje nós temos 2 vezes mais de número de pessoas do que tinha na época do Fabiano, do Cris Macabeus. Então não pode ter acontecido, porque ali não pode entrar aqui, ó, nessa grande multidão de pessoas que não se podia contar. Se eu for levar isso sempre para a perspectiva de quem está lendo, então sempre vai ficar para o futuro, gente. Sempre. Agora, como eu falei, cara, isso é argumento. Isso é argumento. Falar assim, não, porque na época o número de pessoas era bem menor do que hoje, então não pode entrar nessa grande multidão que ninguém podia contar. Tenha santa paciência, gente. Tenha santa paciência. Se tivesse 100 pessoas, e ó, isso aqui nós estamos falando de algo espiritual, tá, gente? Estamos falando de uma visão que São João teve. Mas se tivesse 100 pessoas já era um número que ele não ia poder contar. 100 pessoas. Cara, é o que eu estou falando. São esses argumentos. Às vezes as pessoas perguntam para mim assim, Cris Macabeus, por que você não debate mais?
Né? Por que você... Eu debati agora com o Roger, mas assim, por causa disso, gente. Por causa... Cara, você acha que eu vou perder meu tempo, 2, 3 horas num debate para escutar o protestante vir com essas ideias aqui? Sério. Olha, naquela época, no, me fala onde tinha uma grande multidão de pessoas que não se podia contar. Hoje nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo, na época tinha 400 milhões só. Ou vir com esse tipo de coisa aqui. Onde na época tinha 200 milhões de soldados. Aí você vai fazer a exegese, pega a concordância Strongs, traz aqui para ele, pega um léxico que mostra que esse número 1000 era para mostrar um número incalculável de pessoas. O número 1000, de milhões, de milhares, sempre era usado para mostrar um número incalculável, que eles não podiam contar. Quando era uma multidão de pessoas que não dava para contar, eles colocavam 1000, milhões, milhares, sempre. Quando não dava para contar, era sempre assim. Aí você traz e mostra, mas o cara vai continuar usando o argumentinho besta dele. Não adianta, sempre vai usar o mesmo argumento, cara. Então assim, eu particularmente, dificilmente eu participo de debates, tá? Antigamente eu participava de todos. Hoje em dia eu participo só daquele que eu vejo que realmente a pessoa está querendo alguma coisa séria, tá? Não que venha com esse tipo de argumento que é infantil. Isso aqui é uma coisa infantil. Isso aqui é você sair da teologia, da exegese e trazer uma infantilidade. A mãe chega para o filho e fala assim, ó, não pode comer chocolate antes do almoço. E a criança, mas eu quero, por mais que a mãe explique. Primeiro come a comida, né? Arroz, feijão, carne, depois você vai comer chocolate. Não, eu quero antes. É mais ou menos isso aqui. É mais ou menos isso aqui. E aí quando você usa o mesmo argumento, aí eles não aceitam. Não é que nem, onde está os 200 milhões de soldados? Está aqui, ó. No mesmo lugar que você vai tirar 12 mil, né? 12 mil pessoas da tribo de Ruben. Aí, cara. Não, mas como você vai. Agora você vai usar esse tipo de argumento? É o mesmo. É o mesmo argumento. É o mesmo argumento, cara. Só isso. Isso aí, minha gente. Eu só trouxe aqui porque eu achei divertido, por sinal, né? Fazia tempo que eu não via, que eu não tinha ali contato com essas pessoas. Fazia tempo que eu não tinha contato, né? Eu achei que eles tinham melhorado. Achei que tinha ido para melhor, mas infelizmente continua a mesma coisa. Infelizmente continua a mesma coisa, tá bom? Isso aí, minha gente. Até a próxima. Paz e bem a todos. Amém.